Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço mais uma vez a atenção que vocês todos têm dado aos nossos vídeos, que temos postado diariamente. Tem sido uma tarefa muito agradável para mim, dando-me a oportunidade de estudar, trazer sempre assuntos que reputamos como interessantes, oportunos, atuais, para que a gente possa fazer essa reflexão. Conto com vocês para que possam fazer comentários, fazer sugestões de tema, inclusive, para que a gente dê prosseguimento a esse trabalho, que certamente tem o objetivo de levar a todos paz, equilíbrio, tranquilidade, confiança, esperança. E o tema deste nosso vídeo é: o que é o plano espiritual? O mundo espiritual é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Encontramos essa explicação em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 86, é colocado assim, que o mundo espiritual e o mundo físico são independentes, não obstante a correlação entre ambos seja constante. Isso porque eles reagem incessantemente um sobre o outro, mas são dois mundos diferentes, são duas moradas diferentes. Estamos na morada material, que ela não é definitiva. A morada espiritual, que é o mundo dos espíritos, que nos cerca, essa é a nossa morada definitiva. Os espíritos, revestidos dos seus corpos materiais, constituem a humanidade, ou o chamado mundo corporal visível. Despojados desse corpo, formam o mundo espiritual, ou invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar. Da mesma forma como vivemos no mundo, ou no meio do mundo, dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio, que eles pudessem existir. Então esse chamado mundo invisível, ele é visível aos médiuns. Médiuns todos nós somos, mas nem todos nós atuamos na mediunidade. Mas os médiuns têm essa capacidade de ver os espíritos, então, que estão despojados do corpo físico, mas estão revestidos pelo perispírito, pelo qual nós nos conhecemos. O perispírito é como se fosse uma capa que copia exatamente aquilo que a nossa aparência material. Existem algumas citações muito importantes aqui a respeito dessa nossa morada. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. O espírito Neio Lúcio diz o seguinte, que vive o homem encarnado em dois lados da vida, mas retém no corpo da carne a visão e o entendimento acerca de um só, que é o mundo material. Temos verdadeiros mundos dentro deste mundo, para descobrir, conhecer, desbravar, utilizar. Ainda Neio Lúcio, somos locatários de uma enorme e acolhedora residência, que é o planeta Terra, com vastos compartimentos. E enquanto encarnados, só ocupamos um desses compartimentos. No instante da morte, a alma volta a ser espírito, isso é, volta ao mundo dos espíritos, no instante da morte do corpo físico, que é o nosso veículo de progresso. Então ele volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Isso estamos falando do Livro dos Espíritos. Ainda no Livro dos Espíritos diz que os espíritos estão por toda parte, nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que existem regiões interditadas aos menos adiantados. O mundo espírita, ou o mundo espiritual, é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 6º, nós encontramos o seguinte:
São todas explicações de Allan Kardec. Ensina-nos a doutrina espírita que o mundo real é um mundo espiritual. Já o mundo físico é secundário e impermanente. Em comum, ambos são habitados por espíritos. Evidentemente, no mundo espiritual, estes se encontram desencarnados, livres do envoltório carnal, que é o corpo físico. No mundo material, portanto, ou contudo, os espíritos vivem submetidos temporariamente ao cárcere do corpo físico. Considerando que os espíritos desencarnados são o que eram quando homens na Terra, retornam ao mundo espiritual como herdeiros das próprias realizações. Como não poderia deixar de ser, ao retornarem ao plano espiritual, através do fenômeno biológico da morte, são portadores de sucessos ou fracassos, como consequências de suas boas ou más ações. Seus valores, hábitos e condicionamentos fazem parte do próprio espírito. Estão em nós, arquivados em nós. Dessa forma, entre outras coisas, sua natureza social é gregária e também existe, e é aos espíritos indissociáveis. Os espíritos reúnem-se, assim, no plano extrafísico, ou no mundo dos espíritos, de acordo com suas próprias afinidades, afeições e interesses. Vivem em organizações sociais, relacionando-se em dinâmica vida social, em regiões, cidades ou colônias espirituais, condizentes ao mundo evolutivo de cada um. Isso quer dizer que, quando desencarnarmos, nós vamos ficar próximos àqueles que comungam com o nosso próprio pensamento, estão na nossa própria envergadura moral. Não haverá essa mistura toda. Por outro lado, espíritos ainda inferiores se estabelecem em agremiações mais imediatas da Terra, sem, contudo, perderem os espaços de convivência social e formando as mesmas comunidades e cidadelas, com a diferença de que o aspecto geral reinante é aquele marcado pelo sofrimento, desequilíbrio, trevas e perturbações. Esses são os espíritos que são desequilibrados. Estes mundos, por vezes tão paradoxais, formam os planos espirituais que traduzem as forças do sentimento e da simpatia que lhes são peculiares. Os habitantes dessas esferas se encontram inseridos em sagrados, importantes processos educativos e redentores de evolução e trabalho. Não estão abandonados. Todos submetidos às leis de Deus, experimentando os júbilos ou as dores decorrentes das próprias ações. Tal qual aqui no plano material, também lá no plano espiritual, há o progresso, há o avanço. Existe o aperfeiçoamento contínuo. Recordando a afirmativa de Jesus anotada pelo evangelista João: há muitas moradas na casa do Pai. E o mundo dos espíritos é mais uma dessas. O benfeitor Emmanuel nos assevera o seguinte: entretanto, viverás naquele mundo que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Muito interessante isso. Por isso que quando nós dizemos repetidas vezes que somos herdeiros de nós mesmos e que o mundo que nós vamos deixar, esse mundo não será para os filhos, para os netos, bisnetos, mas será um mundo para nós mesmos, porque nós aqui retornaremos encarnados novamente, porque nós temos a tarefa de fazer com que o mundo evolua, se desenvolva, que o mundo se torne um mundo de regeneração, que será melhor do que esse. Então nós, herdeiros de nós mesmos, precisamos então pensar muito naquilo que fazemos. Repetindo aquilo que Emmanuel disse, né? Viverás naquele mundo que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Mas independente disso, sigamos sempre confiantes e determinados no caminho do bem, porque aqui estamos nesse momento, encarnados, vivendo mais uma experiência como espíritos imortais que somos. Mas nós
iremos retornar para o mundo dos espíritos, para o plano espiritual, que é mais uma morada divina. E nós retornaremos com as nossas conquistas, mas também retornaremos com os nossos vícios. Por isso, o trabalho constante, permanente, em vencermos a nós mesmos, em fazermos uma reforma íntima, porque o mundo espera que nós façamos isso. E nós vamos encontrar no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, exatamente aquilo que temos plantado aqui. E ficaremos sempre próximos daqueles que comungam com os nossos pensamentos. Pensemos nisso e lembremos que é urgente a nossa transformação, mas não é apressada, para que a gente a faça bem feito. Era isso. Agradeço mais uma vez a sua atenção, amigos e amigas. Fiquem bem, fiquem em paz.